Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Esse episódio de hoje é especial. Pela primeira vez a gente vai estar usando um outro método. Eu hoje estou entrevistando um amigo, um parceiro, um cara que eu admiro pra caramba, que é o Dr. Henrique Taniguchi, lá de Goiânia. Henrique é sócio, né, meu sócio no projeto Pleno Odontologia, que é um curso de gestão e marketing muito legal que a gente tem. Mas mais do que isso, é alguém com quem a gente tem tido a oportunidade sempre de ter longas e longas conversas a respeito de gestão e de marketing. A gente troca muito, é um grande estudioso também do assunto, né? Principalmente de liderança. Então o nosso tema hoje aqui vai ser liderança, exatamente este é o ponto central acho que é a principal expertise aí do Henrique. Então, Henrique, brother, meu amigão, me conta um pouquinho aí, conta pra mim, não, conta pra turma aí, como é que você entrou nesse mundo da gestão, do marketing, da liderança, como é que começou essa coisa do empreendedorismo aí na sua vida? Tudo bem? Plínio, é com grande prazer que eu participo desse podcast com você, falando sobre um tema que eu gosto demais, já tem uns 15 a 18 anos que eu acompanho esse tema de perto. Então, é muito gratificante poder falar de um assunto que eu gosto muito. E minha entrada para esse mundo começou muito lendo biografias. Eu sempre gostei de ler livros, nunca fui uma pessoa que gostou de ler romances, ficção. Sempre gostei de ler livros já de finanças, de gestão, dependendo história de empresas de sucesso, até histórias de nação. Mas essa parte de biografias de pessoas, eu sempre gostei. E eu notei que grande parte dessas biografias estavam linkadas a grandes líderes. Líderes que procuraram deixar um legado, líderes que procuraram fazer algo para a sociedade. E lendo isso, gostando desse tipo de literatura, eu fui me interessando cada vez mais sobre o tema e comprando livros sobre o tema. Então eu acabei estudando sobre o assunto. E fui vendo, né, a clínica também foi caminhando de uma maneira até rápida, e eu fui vendo que era importante eu entender sobre o tema, porque eu estava tendo liderados, mesmo quando ela começou pequenininha, sendo eu, meu sócio e duas pessoas. Nossa equipe, nós éramos apenas 4 pessoas, hoje nós estamos numa equipe de 34 pessoas, então teve um crescimento, né, nesse período de 11 anos, e aí eu fui vendo que era importante eu estudar e aprender cada vez mais sobre o tema, e eu entrei nesse mundo da gestão sendo estagiário de uma clínica, lendo alguns livros, li até seu livro durante a minha graduação, Marketing para Dentistas, né? Não é um livro voltado muito para liderança, mas ele já me coloca um pouco sobre entender sobre gestão e importância de sempre quando a gente lê sobre gestão, a gente vê que tem esse tópico de liderança, que é um tópico muito importante. Fazendo o seu curso, um curso de imersão curto sobre gestão de clínicas, né? Esse curso que eu fiz com você já tem, eu não sei, uns 9 anos atrás, e depois fazendo todo o MBA com você, e aí eu acabei fazendo alguns MBAs voltados para a área de liderança. Fiz um MBA em liderança, consultoria e coaching, fiz um MBA em gestão, liderança e gestão organizacional, que foi até um MBA da Franklin Covey, fiz vários cursos sobre liderança, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, tanto no Chile, fiz até um curso na área de liderança, PNL Coach, que foi um curso do Tony Robbins, que foi um curso realizado até em Londres, foi uma imersão de 60 horas, que foi feita até no ano passado. Então, assim, é um tema que eu gosto demais, e quando alguém recomenda algum livro de liderança, eu leio. Já devo ter lido aí mais de 20 livros no tema, e é um tema que me fascina muito. Se deixar, eu vou estendendo essa pergunta aqui por muitos minutos, e aí acho que esse podcast temos que dividir ele aí em algumas partes, né? Show de bola, hein? 11 anos,
34 pessoas já na equipe, que legal, né? E uma vez que a gente começa a entrar nesse mundo, parece que tem um vírus, né? Um bichinho que pica ali e a gente não para mais de querer estudar. E você é mais uma dessas pessoas que foi contaminada, né? Contagiada por essa coisa da gestão do marketing. Show de bola! Bom, vamos lá, vamos conversar especificamente sobre o assunto da liderança servidora, né? Quem são exemplos para vocês de grandes líderes? Mas antes disso, né, o que é liderança servidora? Define para a gente aí, o que você acha que é liderança servidora? Sobre a liderança servidora, a liderança que está muito em voga ultimamente e é uma liderança que eu julgo extremamente importante, um dos principais líderes servidores que nós tivemos na nossa história, no mundo, foi Jesus Cristo. Por quê? Ele procurava servir, ele procurava ajudar. Esse é um papel básico para mim, independente da religião da pessoa, a Bíblia e os ensinamentos de Jesus mostram a grande importância de você servir. E isso, hoje em dia, é muito importante em todas as empresas. O líder servidor, eu coloco até, eu escrevi um capítulo sobre liderança, eu coloco que isso daí é uma característica que, independente do líder, da característica do líder, é algo que tem que ser inerente a ele. Ele tem que buscar servir, ele tem que buscar ajudar, ele tem que mostrar, dar o exemplo para as pessoas. Que muitas vezes o exemplo ele mostra muito mais do que somente a orientação. Então, se você pega mais ou menos aquela história assim do pai e do filho, né? Do pai que ele busca ensinar para o filho, não só falar, ele tem que dar o exemplo, ele tem que mostrar. Não adianta nada ele falar assim: filho, não minta porque isso é feio. E aí de repente alguém liga na casa da pessoa, ele fala assim: olha, fala que eu não estou porque eu não estou querendo atender o telefone. Poxa, ele tem que dar o exemplo mostrando as atitudes. Então um líder servidor, eu vou fazer uma analogia, é como um pai ensinando um filho. Ele dá a mão para o filho ou para a filha e fala assim: é assim, é desse jeito, e dá exemplos. Ele ajuda, ele não só pede, se ele está passando, se ele gosta de limpeza, se ele está passando pelo corredor da empresa, ele vê uma sujeira, ele vê um papel, ele pode agachar e pegar, porque se ele quer, ele tem que ser muito congruente. É uma característica do líder no geral, ele tem que procurar ser congruente, ele tem que procurar aquilo que ele pede, aquilo que ele deseja, ele tem que fazer. É como Gandhi falava, a gente tem que ser a mudança que a gente quer para o mundo. Se você quer amor no mundo, você tem que dar amor. Se você quer justiça, você tem que ser justo. Então, esse é o grande papel do líder servidor. Ele tem que mostrar, ele tem que falar, mas fazer. Ele quer que a recepção dele tenha uma certa organização, ele quer que o consultório dele tenha, então ele faça, ele mostra, ele demonstra, ele literalmente pegue na mão do seu liderado. O liderado vai se sentir acolhido, o liderado vai se sentir próximo, o liderado não vai se sentir oprimido, porque muitas vezes as pessoas até confundem o papel do líder com o chefe, dessa parte do poder. O líder, ele ajuda muito mais. Então, fazendo esse trabalho da liderança servidora, nossa, você só agrega a sua equipe, agrega as pessoas que estão perto de você, independente se sua equipe é você e mais um. Você vai criar uma admiração nessa pessoa, diferentemente daquele líder autoritário que impõe metas. Às vezes ele tem um resultado final, mas a liderança servidora, ela está inerente agora, já de alguns anos para cá, nessa característica do profissional que quer a equipe junto de si. Show de bola, ficou bem claro aí. E também já começou dando bons exemplos, Jesus, Gandhi, mas continuando nessa ideia de exemplos, né? Fala mais disso. Que outras pessoas são seus exemplos? Você já comentou comigo algumas vezes a sua admiração pelo Senna, por Jorge Paulo Lemann. Fala um pouquinho quem são as pessoas que te inspiram também como líderes, pessoas que de alguma forma você fala: poxa, esse trabalho aqui me inspira para eu seguir nessa linha, ou grandes líderes, enfim. Fala um pouquinho disso aí para a gente entender quem são as pessoas que fazem de alguma forma a sua cabeça também. Que líderes me inspiram? Pergunta bem
instigadora no sentido assim que eu tenho vários líderes que me inspiram. Eu hoje, lendo muito, eu criei subdivisões de liderança, assim, é, líderes que movem sociedades, que me inspiram bastante em questão de deixar legados sociais. Tem Gandhi, Mahatma Gandhi é um líder que eu gosto muito, pelo que ele fez numa sociedade que estava voltada com guerras, com bastante divergências lá na Índia, e ele fazia tudo com a palavra e com o jejum. Ele fez alguns jejuns de vários e vários dias para tentar mostrar que não era só com a violência que você resolvia. Não é fácil, pelo que ele tinha na época, como é que ele conseguia fazer isso, né? Então, esse é um líder que me inspira muito. Mas tem outros líderes, como Abraham Lincoln, como Getúlio Vargas, como Nelson Mandela, como Madre Teresa, como Júlio César, né? E líderes também na área empresarial, como Walt Disney, Bill Gates, Steve Jobs. O Jorge Paulo Lemann. Gosto muito também do Ayrton Senna. Ele não como um lado empresarial, mas pela disciplina. Eu gosto muito da maneira que ele levou a vida, procurando ter disciplina e foco naquilo que ele queria e colheu excelentes resultados. Então isso é algo que eu admiro muito no Ayrton Senna. Então eu procuro pegar algumas coisas. Poxa, você também, Plínio, é um líder que me inspira na sua determinação, na sua vontade de transformar pessoas nessa área da saúde, sabe? De ver o resultado positivo. Eu acho que isso fez com que nós alinhássemos pensamentos e fundássemos o Pleno, né? O propósito maior nosso é realmente fortalecer os profissionais da saúde, realmente passar a ideia de que se a pessoa entende sobre gestão, se a pessoa entende sobre liderança, organização, finanças, vendas, ela consegue alavancar o negócio. E aí isso é positivo para ela e é positivo para toda a classe dela. Isso é muito legal. Então você é um líder que também me inspira dessa maneira e eu fico muito feliz quando eu sinto e recebo feedbacks de amigos falando que eu também inspiro essas pessoas, quando eu recebo feedback das próprias pessoas da clínica, né? Isso é muito bom. Então são vários líderes, líder social, eu gosto muito de Gandhi, do Mandela, e né, nessa área empresarial, Walt Disney, Steve Jobs, o Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz também, poxa, Silvio Santos. Então tem vários, eu tenho vários. E na área esportiva, gosto muito do Ayrton Senna, né? Eu vivi a geração do Ayrton Senna, acompanhava as corridas dele no dia de domingo, então ele também fez parte da minha infância e adolescência, foi muito bom. Eu lembro, ele faleceu, eu lembro direitinho, fazia segundo ano, né, do segundo grau, foi em 1994, parecia que a gente tinha perdido alguém da família, porque ele fazia parte, né, dos nossos domingos, e ele era um líder que inspirava numa característica muito boa. Ele era muito patriota, então ele gostava de mostrar que ele era brasileiro. O líder, ele abraça muito a causa das pessoas que estão ao seu redor, né? Isso é uma característica muito bonita de todo grande líder. Então o líder defende a equipe dele, o líder defende as pessoas que estão junto dele. E a gente via que o Ayrton Senna fazia isso. No momento que ele levantava a bandeira, no final da corrida, ele que começou a fazer isso. Ninguém tinha o hábito de fazer. Levantava a bandeirinha do Brasil e mostrava o Brasil para o mundo, né? Seria um pouco isso. Pô, valeu, cara. Eu estar na sua lista aí, fico lisonjeado, honrado. Sou suspeito porque a gente, além de tudo, a gente é amigo, né? Mas enfim, obrigado por isso. E eu sei que é uma verdade também muito grande o fato de você ser uma pessoa que muita gente se inspira. Recentemente, né, eu te levei lá no curso, na nova turma, né, do MBA, você fez parte da banca e você viu lá o quanto as pessoas te admiram e seguem seu trabalho e tem você como exemplo. Então, parabéns também. Essa admiração, meu amigo, é recíproca. Mas vamos lá. Eu queria que você dissesse para a gente aqui agora
de uma forma mais prática possível, quais são as principais características de um bom líder? O que um bom líder tem que ter para ser considerado um líder de verdade? As principais características para mim de um bom líder é a capacidade que ele tem de, em primeiro lugar, se autoliderar, dele ter um controle de si mesmo, dele ter muita resiliência, dele saber ouvir. Então, assim, o bom líder para mim, ele consegue ter a percepção dos liderados que ele tem. É como se fosse um técnico de futebol. Eu gosto de citar o exemplo dos técnicos, que são líderes, né, de equipes, que eles têm, cada jogador tem uma posição, e cada posição, e além disso, cada jogador tem um caráter, tem uma característica, alguns são pacificadores, alguns são explosivos, e aquele líder ele sabe enxergar cada um desses e saber em que posição que ele tem que colocar, perto de quem que ele tem que fazer. Não sei se vocês sabem, até em épocas de Copa do Mundo, quando a delegação viaja, né, a equipe viaja, seja ela de que modalidade esportiva for, o líder, né, ele separa, não, esse jogador é melhor ele ficar no quarto com esse daqui fica no quarto com esse. Por quê? Ele vê o perfil de cada um para conseguir somar um com o outro. Por exemplo, se um é muito arruaceiro, ele coloca junto com um que é muito disciplinado, porque aí esse disciplinado vai somar um pouquinho para o outro. Isso ajuda esse profissional, entendeu? Então ele procura agregar pensamentos, né? Às vezes são duas pessoas explosivas, não vamos colocar esses dois juntos. Então isso é muito importante. Então, para mim, essa parte da resiliência e inteligência emocional. A inteligência emocional, a capacidade das pessoas de aprenderem a escutar pessoas com sabedoria, saber ouvir, ao invés de impor opinião. O verdadeiro líder, para mim, ele exercita com humildade a constante arte da escuta e mostra respeito quando a realiza. Sempre que você não presta atenção aos outros, você manda, às vezes, uma mensagem que você não valoriza essa outra pessoa. Tem que saber ouvir. Então, o líder, ele trabalha muito isso, e hoje, com o líder coach, ele costuma dar feedbacks construtivos, feedbacks que somam essas pessoas, ele está falando com os seus liderados, e olha, a liderança ela é exercida não só na empresa, a liderança ela é exercida em todos os setores da vida, seja na sua vida pessoal e tudo, e é uma liderança. Até tem um líder, um livro que eu gosto muito, que chama Líder Sem Status. É o mesmo autor que escreveu O Monge que Vendeu Sua Ferrari, que é Robin Sharma, um autor americano. Ele fala assim: se você é uma faxineira, você exerce papel de liderança naquilo que você faz. Então é você enxergar a beleza independente da sua função e fazer com excelência. Dentre tantas habilidades e tantas questões que você mencionou, queria te perguntar o que você acha que é fundamental para um bom líder, né? Sim, se tivesse que escolher uma característica do líder, é difícil, né? Mas se tivesse que escolher uma dessas características do líder, o que é que você colocaria como a mais importante de todas? A habilidade fundamental para mim de um bom líder, que eu até mencionei pouco tempo antes, que seria a inteligência emocional. As pesquisas mostram, né, que tem até um autor, o Goleman, que a inteligência emocional é quase 2 vezes mais importante que o conhecimento acadêmico ou técnico para o profissional. Tanto para o profissional quanto para os líderes, porque ele trabalha a relação interpessoal. Quanto à produtividade, é fundamental, porque isso faz com que a pessoa produza mais, se sinta bem no ambiente de trabalho. Na liderança, esse ponto da inteligência emocional, ele chega numa proporção que ela é tão importante que ela chega a ser 85% mais importante do que a capacidade de apenas executar o procedimento. Então, a inteligência emocional, Peter Drucker até cita isso, que líderes guiam porque geram um compromisso apaixonado em outras pessoas para que sigam estratégias e alcancem o sucesso.
Por fim, né, a liderança não é só intelectual nem cognitiva, a liderança ela é emocional. Por isso que o processo de liderança somente será reconhecido a partir do momento que se entende que o verdadeiro papel da personalidade do líder é em relação à personalidade do seguidor. Mais ou menos aquilo que eu falei já, e volto a frisar. Você tem que entender as características dos seus servidores, dos seus liderados, para ver aquilo que você pode fortificar, aquilo que você pode passar para um outro, aquilo que você pode ajudá-lo, no geral. É legal também que, acho que é importante isso que você falou, né? A gente tem que estar sempre muito aberto a receber feedback dos clientes, feedback da equipe, né? Dos nossos liderados. Às vezes nossa equipe tem muito a falar, muito a contribuir e muita gente tem muito mais aquela cabeça de chefe do que líder, né? E isso acaba impedindo com que as pessoas tenham espaço, tenham voz ativa, possam contribuir com boas sugestões e isso acaba prejudicando todo o negócio, toda a clínica. Então, muito legal esse seu comentário também aí, né? E por falar nisso, tem uma pergunta importante aqui, porque muita gente confunde, né? A questão de ser chefe e ser líder. Você acha que é possível, então, uma pessoa ser líder sem ser chefe? Ou vou falar de outra forma, ela pode ser um bom líder ou pode ser líder sem ter cargo, né? Uma pessoa que não tem um cargo de chefia, de liderança, ela pode ser considerada líder? É possível sim que a pessoa exerça um papel de liderança. Eu até mencionei, tem um livro que eu gosto, que é o Líder Sem Status, que o autor trabalha muito que cada pessoa tem um papel de liderança. Independente se você é uma faxineira, se você é uma telefonista, se você é uma pessoa, um auxiliar, não importa. Você exerce o papel de liderança naquele momento, naquele seu pequeno espaço. E aquela liderança sua, a maneira que você enxerga isso, a maneira que você enxerga o bem que você vai fazer, se você executar aquela função sua bem feita, para as pessoas que vão usufruir disso. Por exemplo, quem trabalha na limpeza, o bem que ela faz para as pessoas que chegam e veem um ambiente limpo. Tanto os pacientes quanto os próprios colaboradores da empresa. Então, você é importante? É importantíssimo. E você vê a beleza que essa função faz. A sua alegria de ir acordar para trabalhar, com certeza ela vai ser mudada. Você mudou o mindset seu. Você enxergou a importância daquilo que você faz. E isso é fundamental no dia a dia. Porque é isso que move, são propósitos que movem a gente. Que propósito maior você está fazendo para o bem das outras pessoas. E aí você enxergando isso, a liderança, ela tem realmente esse papel. Se você enxergar dessa maneira, você com certeza vai trabalhar. Eu não gosto nem de falar essa palavra trabalho, eu uso uma outra. Eu acho que você vai exercer aquilo que você escolheu para você com muita maestria e com muita felicidade. Então a liderança é algo diário, você tem que estar sempre trabalhando isso em você, essa autoliderança interna, para poder liderar as outras pessoas. Procurar ser congruente, procurar escutar, procurar ouvir antes de falar, né? Acho que é um pouco isso. Acho que se vocês exercerem um pouquinho disso que eu passei, vão colher excelentes frutos. É um tema que daria pra gente ficar numa pergunta dessa aqui, falando aqui 20 minutos, meia hora, tranquilamente. Show de bola, hein? Quanta coisa boa aí. Eu acho que os nossos ouvintes aqui do podcast vão passar dias até ouvir esse episódio uma vez e outra e anotar. Esse é um episódio, né, para estudar mesmo, para ficar revendo e analisando o que a gente tem feito ou não. Muito legal esses pontos que você colocou aqui. E queria te pedir então agora para você também dar dicas práticas assim, para os nossos ouvintes. O que as pessoas que estão ouvindo a gente podem fazer na prática, para já começar agora de alguma maneira praticar estas coisas sobre liderança no seu consultório. O que você pode sugerir para os nossos ouvintes aqui? Uma dica prática que eu poderia passar para todo profissional de saúde exercer a partir de agora é assim: eu sei que não é fácil nessa correria do dia a dia e na pressão que muitas vezes os profissionais atendem convênio, de querer produtividade ao máximo, atender ao máximo, escutar menos.
mas trabalhar a escuta, conversar com seus liderados, trabalhar trabalhar esse lado humano, sabe? De perguntar o que você acha, se acha que é legal. Nossa, eu atendo uma clínica que eu apenas alugo uma sala. Converse com as recepcionistas, mesmo se elas fazem parte de um condomínio. É legal elas... Nossa, eu gosto de dizer que se você faz da rotina do seu dia a dia, você tira algo positivo de cada coisa, nossa, é muito gratificante. O que é gratificante? Para mim, que sou profissional da área da saúde, exerço a função de liderança, de gestão, mas eu atuo diretamente com o paciente. Eu gosto de saber o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu quero saber até os anseios, quero trocar uma ideia com o paciente. Nossa, isso é muito bom. E a riqueza da gente ter essas pessoas por perto. Então, o que você pode fazer já de imediato? Trabalhar isso. Trabalhe o feedback. Converse com a sua equipe. Não importa se a sua equipe é uma pessoa só. Perguntas o que ela acha. Tem uma perguntinha que eu gosto muito de fazer com os liderados, assim. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria de mudança de imediato? 2 coisas que você faria se você estivesse no meu lugar. Porque muitas vezes aquele liderado, ele acredita que ele não poderia fazer nada. E aí ele vai te dar uma opinião, 2, 3. E aí você vai escutar ele. Nossa, interessante e tal. Se você fosse, dependendo, né, o líder, o que você mudaria na recepção? O que você mudaria aqui no atendimento? Me fala uma crítica, me fala uma coisa positiva. Converse com quem esteja na sua equipe, peça opinião. Essas pessoas, elas estão enxergando algo num foco diferente de você, e você vai estar exercendo um papel de liderança muito bonito, porque você vai estar dando a oportunidade para que seu liderado expresse, para que seu liderado enxergue a importância da função que ele faz no dia a dia. Isso é importantíssimo. Esse trabalho do feedback, ele é constante. E aí é o seguinte, você tem que também dar a oportunidade para que ele critique você, né? A gente fala que é um feedback 360, é a oportunidade dele falar e dele te avaliar também. É muito importante isso. E você tem que falar isso com muita abertura para que ele se sinta à vontade para falar de você. Se você exercer uma liderança muito autoritária, dependendo, contrate uma empresa, uma equipe. Tem várias empresas, inclusive a Tomás, que faz um trabalho desse muito bom, que eu já contratei. E pode ser feito com você para analisar todas as características da sua empresa, até como é que está sendo sua liderança, tá bom? Henrique, show de bola. Eu mais uma vez te agradeço aí a sua participação, todo o seu tempo, a dedicação. Tenho certeza que esse episódio vai fazer muita diferença na vida das pessoas que têm seguido a gente, esse trabalho. Obrigado pelo seu tempo, pela dedicação aqui. E é isso aí. Valeu. Espero ter ajudado muito as pessoas, e qualquer outro convite, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Pessoal que está ouvindo a gente, então, olha, eu espero que esse episódio sirva para você pensar, refletir, analisar sobre o que você tem feito ou não na sua prática de liderança e colocar em prática essas coisas todas que a gente conversou aqui, eu e o Henrique, nesse bate-papo tão gostoso que a gente teve nesse tempo aqui, ok? Se dedica a isso porque vale a pena. A gente sempre tem dito aqui que essa visão empreendedora faz toda a diferença. Então, é isso. Coloque em prática, empreendedor. E sucesso! Valeu!